Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará, e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 77ª sessão ordinária, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 11 de novembro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto, e hoje retorna ao nosso convívio, Secretaria dos Trabalhos, Evaneide Duarte Vieira. Já fui informado que não teremos resoluções nem despachos a constar na nossa ata, e passaremos, então, para a leitura da ata da 76ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Passo a palavra, Evaneide, para a leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 76ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 10 dias do mês de novembro do ano 2021, às 8 horas e 30 minutos, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 76ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Do presidente, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros José William Falcão de Souza, Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gugel do Amaral. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente solicitou que fosse realizada a leitura da ata da 75ª sessão. Após a leitura, o presidente indagou aos conselheiros se haviam sugestões de alteração. Não havendo sugestões, a referida ata foi aprovada. Em seguida, o presidente anunciou para o julgamento processo de recurso número 0863-2015, auto de infração 2015-0867, recorrente Votorantim Cimentos Norte e Nordeste S.A. Recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. A decisão a ser lida é comum também para o processo de número 859/2015, auto de infração 2015-0892, recorrente Votorantim Cimentos Norte e Nordeste S.A., recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão comum aos dois processos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve inicialmente em relação ao pedido de retorno do processo à Célula de Perícias Fiscais e Diligências, CEPED, a fim de considerar os laudos periciais acostados pela recorrente, por ocasião da manifestação ao laudo apresentado pela CEPED. Votaram pelo indeferimento do pedido do retorno dos autos para nova perícia os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e José William Falcão de Souza. Favoráveis à realização de nova perícia, os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Carlos César Quadros Pierre. Verificado o empate, o seu presidente, em voto de desempate, manifestou-se pelo não acatamento do pedido de nova perícia, uma vez que o trabalho pericial considerou os documentos apresentados pela recorrente e utilizou o laudo do NUTEC para identificar os itens elencados como insumos utilizados no processo industrial. No mérito, resolvem os membros da primeira Câmara de Julgamento, por maioria de votos, dar provimento ao recurso ordinário interposto, reformando a decisão condenatória proferida pela primeira instância, julgando parcialmente procedente
utilizando a base de cálculo apontada no laudo pericial e reenquadramento à penalidade para previsto no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro Pedro Jorge Medeiros, designado em ambos os processos para lavrar a respectiva resolução, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor, em conformidade com manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro José William Falcão de Souza votou pela parcial procedência, com reenquadramento da penalidade, no entanto, considerando a base de cálculo do auto de infração, vencidos os votos das conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, conselheira relatora, e Mônica Maria Castelo, que se manifestaram pela confirmação da decisão condenatória de primeira instância, com aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670/96. Verificado o empate relativamente à base de cálculo a ser considerada, o senhor presidente manifestou-se pela aplicação da base de cálculo constante no laudo pericial. As preliminares de nulidade e extinção, em razão de decadência, foram afastadas na 65ª sessão ordinária em 2/8/2016. Presente, senhor? Pode concluir, por favor. Conclua esse relato que eu tenho uma observação a fazer. Certo. Presente para a apresentação de sustentação oral do recurso, representante legal da autuada, doutor Sábio Mourão. É só uma observação. A decisão ela tem uma diferença no primeiro e no segundo processo. A leitura que você fez agora foi do segundo processo, certo. É isso? Certo. Então, gostaria que fosse feita a leitura do primeiro processo, que é uma particularidade, até porque a matéria também é distinta. Ok? Certo. Na íntegra ou só no mérito? Faça na íntegra. Apesar das preliminares, elas são comuns, a questão da perícia, mas o mérito tem uma pequena diferença. Por favor. Então, leitura da decisão referente ao processo de número 863/2015, auto de infração 2015-0867. Recorrente Votorantim Cimentos Norte e Nordeste S.A. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Esse é o primeiro processo da pauta. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve inicialmente em relação ao pedido de retorno do processo à Célula de Perícias Fiscais e Diligência, CEPED, a fim de considerar os laudos periciais acostados pela recorrente por ocasião da manifestação ao laudo apresentado pela CEPED. Votaram pelo indeferimento do pedido de retorno dos autos para nova perícia os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e José William Falcão de Souza. Foram favoráveis à realização de nova perícia Pedro Jorge Medeiros, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Carlos César Quadros Pierre. Verificado o empate, o seu presidente, em voto de desempate, manifestou-se pelo não acatamento do pedido de nova perícia, uma vez que o trabalho pericial considerou os documentos apresentados pela recorrente e utilizou o laudo do NUTEC para identificar os itens elencados como insumos utilizados no processo industrial. No mérito, após as mais amplas discussões, votaram pela confirmação da decisão condenatória proferida pela primeira instância, nos termos da acusação fiscal. Os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, também Dr. José William Falcão de Souza, votaram pela parcial procedência, com base no laudo pericial. Os conselheiros Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral, votaram pela parcial procedência, com base no laudo pericial, os conselheiros Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. O conselheiro Carlos César Quadros Pierre votou pela parcial procedência, acatando, além do laudo pericial da CEPED, os laudos apresentados pela recorrente. Verificado o empate, o seu presidente, em voto de desempate, manifestou-se pela parcial procedência, conforme base de cálculo indicado pelo laudo pericial, nos termos do voto do conselheiro Pedro Jorge Medeiros, designado para lavrar a respectiva resolução por ter proferido o primeiro voto divergente vencedor, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. As preliminares de nulidade, extinção,
em razão de decadência, foram afastadas na 66ª sessão ordinária virtual, não, 66ª sessão ordinária de 3/8/2016. Presente para sustentação oral do recurso, representante legal da atuada, doutor Sábio Mourão. Evaneide, só um esclarecimento. As conselheiras Helena Gomes, Mônica Maria e doutor William votaram pela procedência. Se não me engano, se leu parcial, é só o finalzinho, de acordo com o julgamento singular, que é pela procedência. Só observando se de fato tem essa parcial procedência, mas, se não me engano, no texto original tem apenas a confirmação da decisão de primeira instância. Você pode ler só o final, os votos das conselheiras Helena, Mônica e William. Aqui, senhores conselheiros, consta assim, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e José William Falcão de Souza votaram pela parcial procedência com base no laudo pericial. Não, isso é o primeiro processo? É o primeiro. Houve provavelmente algum equívoco aí, né? O primeiro processo foi os pela conselheiros, procedência, né? Os conselheiros da Secretaria da Fazenda votaram pela procedência do feito, não tem laudo pericial. A segunda votação a seguir dos conselheiros das classes é que foram pela parcial procedência, aplicando a base de cálculo da perícia. Pronto, então corrigi, agora ficou assim, ó. Os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza votaram pela procedência do feito fiscal. Os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Felipe Silveira Gugel do Amaral, pela parcial procedência. O conselheiro Carlos César Quadros Pierre votou pela parcial procedência, acatando, além do laudo pericial da CEPED, os laudos apresentados pela recorrente. Perfeito. Ok? Mais alguma observação, senhores? Com relação a esses dois processos, guarda algumas particularidades, acredito que foi contemplado agora. Pode prosseguir com a leitura da ata. Agora, o terceiro processo da pauta. Processo de recurso número 4864/2018, auto de infração 2018-10671, recorrente, Atacadão S.A., recorrido, célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve inicialmente: 1. Em relação à nulidade do julgamento singular, que não analisou todos os argumentos apresentados na defesa, resolvem, por unanimidade de votos, afastar a nulidade suscitada, considerando que o julgador singular analisou os pontos apresentados pela defesa. Item 2. Em relação ao caráter confiscatório da multa, resolvem, por unanimidade de votos, não apreciar a referida matéria, entendendo que o Conselho de Recursos Tributários não tem competência para apreciar a inconstitucionalidade da lei, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614/2014. Em seguida, resolvem os membros da primeira Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, converter o curso do julgamento em realização de perícia para verificar as diferenças apontadas pela recorrente em sua defesa, com a elaboração de novo SLE, observando as divergências indicadas pelo recorrente em planilha apresentada, CD, nos termos do despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Último processo da pauta, processo de número 4865/2018, auto de infração 2018-10668, recorrente Atacadão S.A., recorrido, célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve inicialmente: 1. Em relação à nulidade do julgamento singular, que não analisou todos os argumentos apresentados na defesa, resolvem, por unanimidade de votos, afastar a nulidade suscitada, considerando que o julgador singular analisou os pontos apresentados pela defesa. Item 2. Em relação ao caráter confiscatório da multa, resolvem, por unanimidade de votos, não apreciar a referida matéria, entendendo que o Conselho de Recursos Tributários
não tem competência para apreciar a inconstitucionalidade da lei, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614/2014. Em seguida, resolvem os membros da primeira Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, converter o curso do julgamento em realização de perícia, para verificar as diferenças apontadas pela recorrente em sua defesa com a elaboração de novo SLE, observando as divergências indicadas pela recorrente em planilha apresentada, nos termos do despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhor. Senhores, mais alguma alteração a ser feita, observação na ata que foi lida? Não tendo nenhum ajuste, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. 77ª sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2021. Hoje nós temos 4 processos da Extratura Asfaltos S.A. Os 2 primeiros processos da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processos que tratam de omissão de entrada e saída. E aí eu indago a conselheira relatora se esses processos podem ser apreciados em conjunto. Sim, presidente. São as mesmas matérias, teses de defesa, né, e de julgamento singular, tudo, e parecer, todas as peças são praticamente iguais. Perfeito. Os outros 2 processos também da empresa de Extratura Asfaltos, relatoria do doutor Pedro Jorge, é a matéria distinta, falta de extração, falta de recolhimento. Então, apreciaremos posteriormente a votação desses 2 processos. Passo a palavra à conselheira relatora para início do relato. Obrigada, bom dia a todos. Como já antecipado aqui pelo presidente, esse primeiro processo da Extratura Asfaltos S.A., auto de infração 2018-07806, refere-se a uma omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoques, referente aos 2 exercícios, 2014 e 2015. Foram eleitos artigos infringidos, 127 do regulamento, com a penalidade prevista no 123, 3S da 12.670 de 96, alterado pela Lei 16.258 de 2017. No relato da fiscalização, né, eles demonstram o crédito tributário resultante da ação fiscal. A empresa, tempestivamente, ela apresenta sua impugnação, arguindo que o auto de infração é nulo, visto que não está embasado em legislação que guarde relação com a acusação fiscal, que a auditoria não indicou qualquer dispositivo da legislação tributária relativo ao ICMS que teria sido infringido através de uma atuação ou omissão do contribuinte, que nem todos os produtos adquiridos para a industrialização são efetivamente industrializados, podendo ser revendidos como matéria-prima. E as diferenças apuradas resultam de mera confusão decorrente dos termos utilizados costumeiramente por uma empresa fabril, pois quando se diz que transformou o produto X em produto Y, não significa que tenha havido industrialização. O termo transformação se refere à transformação do código do produto, alteração na escritura fiscal do contribuinte, reclassificando o produto no estoque. Que não há que se falar em omissão de entrada, visto que o produto adquirido foi transformado, ou industrializado, ou revendido, portanto, reclassificado. Que não houve crime de sonegação fiscal, razão pela qual requer que seja interrompido o eventual comunicado ao Ministério Público. Que a multa aplicada é desproporcional e tem caráter confiscatório, que seja realizada perícia para comprovar os argumentos aduzidos. O processo segue para julgamento singular, né, onde a julgadora, ela rebate, né, a cada uma dessas acusações e, na sua fundamentação, ela diz que o artigo 827 do regulamento informa que o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal e contábil. Que o agente fiscal, após exame de registros de entradas e saídas, assim como notas fiscais recebidas e emitidas pela empresa autuada, além dos inventários realizados, constatou a omissão de entrada de mercadorias durante o exercício de 2014 e 2015. E o relatório totalizador de mercadorias aponta os produtos, quantidades, valores de omissão denunciada. Que todos os dados utilizados foram extraídos dos arquivos de dados apresentados pelo contribuinte. Quanto à alegação de que o ato de infração é nulo, visto que está embasada a legislação que não guarde relação com a acusação fiscal,
traz aqui à baila o artigo 56, parágrafo 7 do Decreto 32.885 de 2018, que diz que as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas. E que a impugnante, quando alega que nem todos os produtos adquiridos para industrialização são efetivamente industrializados, podendo ser vendidos como matéria-prima, e que as diferenças apuradas resultam de mera confusão decorrente, e ainda que não há que se falar em omissão, né, visto que o produto adquirido foi transformado e classificado, ela entende que o impugnante não indicou quais seriam esses produtos que ingressam no estabelecimento como matéria-prima para industrialização, mas que saem como mercadoria, da mesma forma que não informou essas mercadorias que estariam com os códigos que foram reclassificados. E aí, então, entende que essas alegações desprovidas de força probatória não se prestam para desconstituir a acusação fiscal. Entende que a recorrente não apresentou nenhum elemento probante que descaracterizasse o feito fiscal, né, caracterizando, então, a infração relatada na inicial. E aí traz aqui o artigo 139 do decreto, cuja leitura é no sentido de que se é obrigatória a emissão de documento fiscal, que o destinatário da mercadoria ou usuário do bem e serviço são obrigados a exigir tal documentação. Quanto ao pleito ser interrompido comunicado ao Ministério Público, não existe tal comunicado. Quanto ao argumento da multa desproporcional, tal discussão não é cabível no âmbito administrativo. Por conta disso, ela ratifica o feito fiscal, a acusação fiscal, entendendo pela aplicação da 123.3S e entende pela procedência da acusação fiscal. O processo segue, o contribuinte tempestivamente apresenta o seu recurso com as mesmas características, né, da impugnação. A única coisa que ele traz a mais aqui é no sentido de entender que a julgadora singular ela não tem competência para lançar um lançamento complementar, porque ela teria modificado, no caso aqui, a infração. Nesse seguinte temos recurso ordinário. Nulidade do auto de infração por entender que existe discrepância e ausência de fundamentação legal, que a própria decisão recorrida confirma que o dispositivo supostamente infringido pela recorrente seriam os artigos 139 e 827 do decreto 24.569/97, e não o artigo 127 do referido decreto apontado pela autoridade fiscal. Nulidade da decisão de primeira instância por incompetência da autoridade julgadora para alterar enquadramento original de infração por não ter o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. No mérito que não resta dúvida de que a exigência fiscal resulta de mera falta de conhecimento dos procedimentos adotados pela recorrente, pois ao cruzar todas as informações, verifica-se que o tanto de mercadorias que foram adquiridas também foram legalmente vendidas, com as competentes emissões de notas fiscais. Requer a nulidade da auto-infração por ausência de capitulação legal aplicável à espécie, nulidade da decisão de primeira instância que não permitiu a produção de prova pericial essencial para o deslinde da controvérsia, e que publicações e intimações sejam feitas em nome do seu advogado. Então, o processo aqui seguiu, né, para a assessoria processual tributária, que analisou cada uma dessas questões no seguinte sentido, que preliminarmente entende que deva ser afastada a nulidade arguída relativa à suposta discrepância e ausência de fundamentação, e conforme se observa a Lei 15.614, que determina que erro ou ausência dos dispositivos não enseja a nulidade do lançamento quanto à infração, ela está devidamente determinada, cabendo à autoridade julgadora corrigir de ofício os dispositivos legais infringidos, se necessários, conforme disposto no artigo 87, parágrafo 7º da Lei 15.614 de 2014. Também afasta a nulidade da decisão singular por incompetência do julgador singular proposta pelo recorrente em função do cargo, pois as competências relativas ao cargo do servidor não se misturam com as funções de autoridade julgadora, as quais estão estabelecidas no artigo 33 e demais dispositivos da Lei 15.614 de 2014. Né? E aí é que fala da competência do CONAD, que o julgador administrativo tem o direito, por lei, de fundamentar suas decisões de acordo com seu livre convencimento. Que não se identificam nos autos quaisquer violações aos princípios processuais do contraditório, da ampla defesa, tendo-se disponibilizadas as informações necessárias ao contribuinte para que ele demonstrasse o seu direito. Pelas razões acima expostas, as preliminares de nulidades arguídas pela parte devem ser afastadas,
considerando-se que o relato da infração está claro e preciso, não deixando dúvidas sobre os fatos que motivaram a acusação, e reúne elementos de prova suficientes para análise de mérito pelo órgão colegiado. O relatório totalizador anual de levantamento de mercadorias mostra que a soma das quantidades de mercadorias registradas em notas fiscais de entradas com o estoque inicial é inferior à soma das quantidades registradas em notas fiscais de saídas somadas ao estoque final no período fiscalizado. Consequentemente, o sujeito passivo efetuou a entrada de produtos sem nota fiscal, o que caracteriza, sim, a infração tributária que viola o artigo 139 do Decreto 24.569 de 97. Omitir compras realizadas sem nota fiscal constitui infração tributária punível com a penalidade prevista no 123.3S da Lei 12.670, alterada pelo 16.258 de 2017. Considerando que o levantamento fiscal é um mero espelho da escrita fiscal do contribuinte, que os argumentos da empresa relativos à mudança de códigos não se prestam a afastar o conteúdo encontrado em seus livros e documentos fiscais, ela sugere aqui o indeferimento do pedido de perícia, por considerá-lo desnecessário e por existirem elementos comprobatórios suficientes nos autos. Sugere, então, a procedência da acusação fiscal. O outro auto de infração se refere a uma omissão de saída, né, só que é referente somente ao exercício de 2014. As mesmas peças, né, por isso que eu fiz um relato um pouco mais assim esmiuçado, né, das peças, mas é a mesma coisa. É um relato, à disposição aqui para as posteriores dúvidas, se tiver. Obrigado, doutora Mônica. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, Servaneide, nossa secretaríssima. Relato da doutora Mônica é muito claro e preciso. Acho que eu poderia me quedar aqui e não fazer nenhum comentário, mas não posso deixar de fazê-lo, porque tem uma particularidade nesse processo que eu achei muito interessante. Aliás, duas particularidades que eu gostaria de destacar. Quanto à impugnação do contribuinte ao recurso, em que ele afirma, primeiro, em relação à autoridade julgadora, que, sendo auditor fiscal, não poderia, então, desempenhar essa função de julgador. É um argumento muito interessante que eu não tinha visto ainda. Não, ele não é auditor fiscal, então ele não pode desempenhar a função, não pode acumular a função de julgador. E aí há uma questão básica, é que quando ele está nessa função de julgador, ele é afastado legalmente das suas funções do exercício de auditoria fiscal, e, portanto, não tem. É uma função que ele exerce de acordo com o estabelecido em lei. Portanto, é um argumento assim que eu não lembro de ter visto no decorrer desse período que a gente tem, o presidente. Não lembro de ter visto esse tipo de argumento, daí porque acho interessante. E o outro argumento também que eu achei interessante, o argumento do contribuinte, foi quanto à questão de códigos. É porque ele diz, olha como é interessante, a gente vai aprendendo, ou a gente vai ver assim, ele diz assim, a impugnante alegou também que nem todos os produtos adquiridos para a industrialização são efetivamente industrializados, podendo ser revendidos como matéria-prima. Ok, tudo bem, não tem nenhum problema, ele pode fazer. Mas ele vai mais adiante, o contribuinte, o impugnante diz, que as diferenças apuradas resultam de mera confusão decorrente dos termos utilizados costumeiramente por uma empresa fabril. Eu não sabia disso. Pois quando se diz, eu que estou afirmando, pois quando se diz que transformou o produto X em produto Y, não significa que tenha havido industrialização. O termo transformação se refere a uma transformação do código do produto, ou alteração escritural, reclassificando o produto no estoque. Senhor presidente, esse tipo de argumento eu também nunca tinha visto, não. Ou seja, ele está dizendo que é uma empresa industrial que classifica suas mercadorias
cujo objetivo dela, a empresa industrial, é fazer a transformação da matéria-prima em produto industrializado. Aí ele diz que utiliza esse termo transformação não para significar a transformação do seu produto, mas a modificação de códigos. Nos parece que seria muito mais claro ele simplesmente dizer a alteração de código, mas transformação. Transformação, a gente utiliza essa expressão no processo industrial, quando se transforma algo em outra coisa. Mas a referir-se à transformação como mudança de código é uma coisa curiosa também. Ele argumenta que fez isso e tal, mas há um problema tanto em um quanto no outro processo, que se trata de levantamento de estoque, é que o contribuinte não traz nenhum elemento probatório para contraditar o elemento apurado, os valores apurados pelo agente fiscal. Esse é o problema. Quer dizer, ele se queda em argumentação retórica, mas não vai ao cerne da questão, porque se é feito um levantamento e é identificada uma omissão, o que é que o contribuinte tem que fazer? Dizer, não, essa omissão não ocorreu. Afora as questões legais que ele suscitou, como incompetência da autoridade julgadora ou alguma coisa, alguma preliminar, mas o elemento fundamental no processo administrativo é a questão probatória. É ele provar, juntar elementos que digam, não, essa infração aqui de 10 não é 10, é 5, ou não é 5, é 0, ou erro no levantamento. Mas ele restringiu a sua peça impugnatória, e tanto no recurso também, a um argumento retórico, o que não dá para afastar as acusações contidas em ambos os processos. Então, senhor presidente, afastadas as preliminares suscitadas por ele, porque incabíveis, a Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação, porque caberia a ele, sim, mostrar que os códigos utilizados por ele, que trata do mesmo produto, foram utilizados erroneamente pelo agente fiscal, mas caberia a ele trazer um elemento probatório, dizendo, nota aqui, esse código aqui, 5, é o mesmo do código 10. E quando a gente junta esses dois códigos, o resultado nem caracteriza uma omissão de entrada, nem uma omissão de saída. Mas, infelizmente, para ele, é evidente, ele não se desincumbiu desse ônus. Por tais razões é que a Procuradoria entende que, para os processos, o caso é de procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, doutora Helena Gomes, com a palavra. Senhor presidente, eu estava vendo aqui a defesa dele, pelo que eu entendi, doutor Matheus, ele diz assim, com relação a essa questão dos códigos, né, que realmente não justifica, mas eu entendi, não sei se eu me equivoquei no entendimento, que ele está argumentando assim, olha, eu adquiro esses produtos como matéria-prima e coloco no código de matéria-prima e tudo mais. E nem todos esses produtos eu utilizo como matéria-prima. Então, o que eu não utilizo no meu processo de industrialização, eu dou saída como produto normal para revenda, né? E aí, ele diz que isso aí foi o que ocasionou essa questão do equívoco do fiscal de ter achado que, como é que se diz, houve a omissão de entrada, porque ele diz que teve apenas a mudança dos códigos, né? Mas é como o procurador acabou de falar, ele não faz essa demonstração de uma forma clara e nem justifica esse argumento dele com relação à demonstração dessa omissão, realmente. E com relação a um argumento da parte também utilizado na defesa, que a doutora Mônica até citou aí, que ele diz assim, que não foi identificado, não houve identificação, o fiscal não identificou qual seria o produto da omissão. Quando a gente vai aqui para o CD, e tem um estoque detalhado, tem uma planilha aqui de estoque detalhado,
Também não procede esse argumento da parte de que não foi identificado qual seria o produto, porque a planilha acostada aqui, de estoque detalhado, omissão de entradas e omissão de saída, detalhada por produto, ela identifica a descrição do produto asfalto diluído, petróleo, CM, traz aqui o código do produto, o documento fiscal. Então, assim, eu também afasto esse argumento da parte de que não houve a identificação dos produtos por parte da fiscalização. Processo em discussão, senhores, lembrando que é um pedido à parte de nulidade do auto de infração, né, por ausência de fundamentação, capitulação legal, e também a nulidade pela incompetência da autoridade julgadora, porque não tem o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. São os argumentos trazidos aqui, e também é um pedido de perícia, não é isso, doutora Mônica? Sim, presidente, é isso. Processo em discussão. Alguma discussão adicional, senhores? Senhoras? Doutor Pierre. Doutora Mônica, o SLE, onde é que está com a conclusão? Eu estou vendo o CD, a omissão de estoque, né? Assim, estoque detalhado. Valor total, quantidade, infração. Só um momento. Eu estou olhando o CD aqui, Eu não tô... Tem no CD e tem também aqui uns relatórios que foram anexados, relatórios de movimentação de estoques, que foram anexados aqui no processo, doutor Pierre. Eu estou vendo aqui, Ó, porque... tem um monte aqui, ó, tudo isso aqui. Certo. O processo ele é até bem robusto, exatamente pelas cópias que foram... Nem era necessário, né? Porque eu percebi que o contribuinte ele anexou alguns documentos aqui, mas eu não consegui identificar nos documentos que ele anexou, me parece apenas o inventário dele, onde é que aponta essa alegação dele de que há um erro de código. Apenas para ressaltar isso, eu estava querendo ver o SLE, mas eu já vi aqui o SLE, ele contempla tudo, sim. É só isso. Esclarecida a dúvida, eu indago aos senhores mais alguma discussão? Com relação às nulidades suscitadas, doutora Mônica. Tem a nulidade do julgamento singular, né? Nulidade do auto de infração. São duas nulidades, por ausência de capitulação legal, nulidade da decisão de primeira instância. Eu afasto ambas as nulidades, as nulidades arguidas pelo recorrente. Eu também afasto o pedido de perícia. Posso já julgar, assim, dizer tudo ou por partes? Eu acredito que sim, né? Já que não há discussão, Tá. está muito claro aí o relato, a dúvida foi esclarecida, doutor Pierre, podemos já avançar. Então tá, então eu afasto as nulidades arguidas, o pedido de perícia, né? Porque existem elementos probatórios suficientes e ele também fez de um modo genérico. E no mérito eu entendo pela procedência, nos termos de julgamento singular e da assessoria processual tributária. Ok. Senhores, algum voto? Senhor presidente, me permita, só porque também tem um argumento com relação ao caráter confiscatório, né? Sim, isso, a multa, afastar, né, o argumento da multa com caráter confiscatório. Obrigada, doutora Helena, pela lembrança. Ok. Senhores, algum voto em sentido contrário? As nulidades por ausência de fundamentação, incompetência do julgador, a questão confiscatória da multa, com os fundamentos do parecer, né, do julgamento singular e do parecer. Não havendo nenhum voto em sentido contrário. Pode ser dos dois, presidente, julgamento singular e parecer, pode, né? Porque os dois foram no mesmo sentido. O levantamento é o mesmo, né, praticamente, os argumentos de defesa, não há nenhuma particularidade, tendo que analisamos em conjunto, e podemos sim votar em conjunto. Comissão de entrada e saída. Não havendo discordância aqui do voto da relatora, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso,
ordinário, nega provimento, afasta as preliminares de nulidade, também registra, né, a falta de competência deste órgão para apreciar a matéria de ordem constitucional, afasta a perícia e, no mérito, a procedência de acordo com o julgamento singular e o parecer, os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificado em sessão pelo representante da FGE. Anuncio, então, o processo de número 4414/2018, auto de infração 2018-07793, relatoria do Dr. Pedro Jorge. Doutor Pedro Jorge. Escuta, doutor Pedro Jorge. O senhor nos escuta? Não, presidente, escuto sim, é o 4414, não é isso o primeiro? Vamos analisar separadamente, até porque são matérias distintas. Tranquilo. Processo 4414/2018, auto de infração 2018-07793, em que é recorrente a célula de julgamento de primeira instância, recorrido extratura asfaltos, a primeira instância julgou parcial procedente e a assessoria processual tributária também sugeriu a parcial procedência. Passa a palavra, então, ao relator para início do relato. Boa noite, presidente. Bom dia a todos, bom dia nossos conselheiros, doutora Helena, doutora Mônica, doutor William Falcão, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Pierre, nossa secretária, doutora Evaneide, retornando, nosso presidente, doutor Manuel Marcelo, e o nosso procurador, conhecido como procurador do bem, da Câmara do Bem, doutor Matheus Viana Neto, né? E dando continuidade aqui, o nosso processo 4414/2018. Iniciando aqui o relato, a presente demanda consiste em um auto de infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 74.183,83, nos termos trazidos a seguir. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria. O contribuinte deixou de informar em sua FD, no bloco C100, nota fiscal eletrônica destinada no exercício 2014 no valor de R$ 467.843,99 e em 2015 no montante de R$ 273.994,28, conforme planilha IFD, ICD e informação complementar. O período da infração teria sido de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. A penalidade aplicada foi o artigo 123.3G da Lei 12.670, alterado pela 16.258. Segundo o fiscal, no exercício 2014, o contribuinte deixou de informar em sua FD, no bloco C100, notas fiscais eletrônicas destinadas no valor de R$ 467.843,99. E em 2015 deixou de informar em sua FD, no mesmo bloco, notas fiscais no valor de R$ 273.994,28. Em razão do descumprimento de obrigações acessórias, ficou sujeito o contribuinte às penalidades do artigo 123.3G da Lei 12.670. As folhas 29 e seguintes, a autuada apresentou impugnação. No mérito, ela sustenta em sua defesa principalmente 3 pontos, né? Primeiro, que a maior parte de notas fiscais glosadas foram regularmente escrituradas. Depois, ela diz que a conduta imputada mostra-se inofensiva ao patrimônio público, tendo em vista que houve o recolhimento tempestivo dos tributos devidos, o que não causaria nenhum tipo de prejuízo para o erário, né? E a multa possuiria natureza confiscatória, né? E em face da situação da conduta continuada, é cabível apenas a aplicação de uma penalidade, né? Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela parcial procedência da ação fiscal. O julgador assevera, primeiramente, que dentre as notas fiscais supostamente não escrituradas,
em verdade, conforme análise da documentação, há notas que restaram devidamente inscritas na FD do contribuinte. Devem estas, desse modo, ser retiradas da contagem do auto. Do mais, algumas notas fiscais foram devidamente canceladas pelos emitentes, com verificações realizadas nos sistemas eletrônicos, devendo assim também ser retiradas da contagem. Algumas notas, por fim, restaram escrituradas após o início da fiscalização, razão pela qual devem permanecer na contagem do auto. Flagrante, assim, a necessidade de modificação da base de cálculo da multa. Outrossim, tendo em vista a necessidade de realizar-se a interpretação sempre mais benéfica ao contribuinte, nos termos do artigo 112 do CTN, o julgador cuidou de promover a readequação da sanção cabível ao fato ilícito descrito, né? Afastando a aplicação da penalidade do 123.3G para aplicar a penalidade do 123.8L, promovida desse modo a redução dos valores da multa para aquela questão da limitação das 1.000, o FIS, o período de apuração, né, do 123.3L. Por fim, sustenta o julgador de primeira instância que a análise do eventual perfil confiscatório da multa não é cabível em sede de recurso administrativo, muito menos sendo cabível a aplicação do artigo 71 do Código Penal brasileiro. A decisão foi sujeita a reexame necessário, o autuado não apresentou recurso ordinário. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer sugerindo conhecer o reexame necessário para dar parcial provimento. O que é que ela disse? Ela sugeriu a manutenção da decisão de primeira instância por seus fundamentos, tendo em vista o correto trabalho do julgador na análise das notas e correção da base de cálculo para a aplicação da multa. Sugere, no entanto, a readequação da penalidade para aplicar a norma específica e adequada ao fato ilícito, qual seja a disposta no 123.3G, que foi do autuante, né? Alterado pela da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258. Porquanto não há na decisão a demonstração de razões ou premissas fáticas que autorizam o afastamento da aplicação da norma específica para a aplicação da norma genérica. Então, o que é que houve? A autuação foi autuado pelo 123.3G e uma base de cálculo cheia, né? A primeira instância, ela reduziu a base de cálculo, tirando aquelas notas que estavam escrituradas, e colocou a multa, tipificou no 123.8L. A assessoria processual tributária manteve a retirada, a redução da base de cálculo, mas voltou a tipificação da multa para o 123.3G. Então, presidente, essa é o nosso relato. Obrigado, doutor Pedro Jorge. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, nesse caso da autuação, do lançamento, a falta de escrituração, essa é a acusação. Mas na impugnação, o contribuinte diz que algumas notas fiscais, parte dessas notas fiscais, ou haviam sido escrituradas ou haviam sido canceladas pelo emitente. E foi verificado, então, a consultoria verifica que, efetivamente, parte dessas notas fiscais ou foram escrituradas da acusação de falta de escrituração ou foram canceladas. Diante desse dado, é evidente, comprovado que não caberia o registro ou que o registro foi realizado, não, a permanência da totalidade da acusação não se sustentou, razão pela qual sugeriu, então, a consultoria a parcial procedência. E é dessa forma também que a Procuradoria se manifesta. Aí só com aquele detalhe já repetido, rotineiro, que é a questão da penalidade a ser aplicada. É a específica G, 3G ou é 8L?
E aí a Procuradoria sabe que é vencida sempre nessa questão de que, primeiro, a parcial procedência, por conta de que parte das notas fiscais não deveriam ter sido registradas, porque foram canceladas mesmo, ou então porque parte foi registrada. E segundo, também porque a sanção a ser aplicada, segundo essa Câmara, tem sido a 8L, apesar da insistência resistente da Procuradoria em aplicar a G. Então, a Procuradoria se manifesta pela parcial procedência, senhor presidente. É isso. Ou de uma forma ou de outra. Aqui, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Só lembrando, né, que o auto de infração aplica o 103.3G, julgamento singular aplica o 8L, excluindo notas fiscais que foram canceladas, e o parecer volta a aplicar o 3G, excluindo as notas fiscais escrituradas. Em discussão? Senhor presidente, só uma dúvida. O contribuinte não recorreu, não, do que ele só Não. conformou. Tá certo. Não. Então é só o recurso legal do reexame. Tá certo. Perfeito. Doutor Presidente, Pedro. só uma. Porque você falou aí que a Procuradoria ela manteve a decisão de primeira instância nas notas escrituradas e canceladas. Ela só modificou só a questão do 3G, do 8L para o 3G. A penalidade, ou seja, ela considerou, excluiu as notas fiscais e aplicou o 3G. É No isso? termos do parecer, né? Isso. Doutor William Falcão está presente? Está muito calado hoje. Presidente, é porque aí não tem muito o que discutir, a gente entende pelo 8L. Já foi julgado 1000 processos. Ok. Mas vamos em frente. Então, processo de discussão, não tem discussão como vota o conselheiro relator. Presidente, eu voto pela parcial procedência nos termos da decisão de primeira instância, né? Pela exclusão da base de cálculo do que estava escriturado e que estava decisão de primeira instância, né? Pelo que estava escriturado e pela 123.8L, né? Que já vem sido decidida aqui por essa Câmara. Ok, doutor Pedro. Vamos escolher os votos aqui, né? Doutor Saulo, como vota? Bom dia a todos mais uma vez. O presidente Manuel Marcelo Marques. Ouvi atentamente aqui as considerações do nosso amigo e colega Pedro Jorge e acolho na íntegra, né? Sigo na íntegra a manifestação com a aplicação da penalidade do 123.3L, não é isso, Pedro? 8L, exatamente. Ok, doutor Saulo. Me manifesto e voto, presidente. Obrigado, doutor Saulo. Doutor Pierre. Com o relator, senhor presidente. Doutor William Falcão. Compõe o voto do relator, senhor presidente. Doutora Helena. Eu voto aqui nos termos do parecer, aplicando a penalidade pela parcial procedência, aplicando a penalidade prevista no 123, 3G, por entender ser específica ao caso, conforme o entendimento da Procuradoria. Doutora Mônica. Nos mesmos termos da primeira divergência. Doutor Matheus, não desista, mantenha forte, porque vai mudar a composição e, de repente, não é o senhor que vai voltar a ganhar aqui e virar o jogo. Nesse sentido, presidente. Ok. Então, senhores, por maioria de votos, a decisão no sentido de conhecer do reexame, negar provimento, para confirmar a decisão de primeira instância, né, no caso específico, aplicando o 103.8L. As conselheiras, doutora Helena e doutora Mônica, decidiram, votaram de acordo com o parecer, aplicando a penalidade do 123.3G. Esta decisão para o processo. Temos o último processo da pauta, o processo 4412/2018, auto de infração 2018-07787, em que é recorrente, sério julgamento de instância, recorrido, Estatura Asfaltos S.A., doutor Pedro Jorge é o conselheiro relator, a indicação de improcedência do feito fiscal. Doutor Pedro, com a palavra. Renovando aqui o bom dia, presidente. Vou tentar aqui abrir, porque... Pronto. É um processo
é o 4412/2018, né? É a mesma empresa, Estratura Asfaltos S.A. Consiste no auto de infração, lavrado para cobrança de ICMS, no valor de R$ 17.749,09 e multa no mesmo valor. No caso aqui, foi falta de recolhimento do imposto em todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária na forma e nos prazos regulamentares. A empresa deixou de informar na FD, no bloco C100, nota fiscais emitida no mês de maio de 2014, no valor de R$ 166.087,21, deixando de recolher o ICMS no valor normal, né, no valor de R$ 17.749,09, conforme planilha EFD em CD e informação complementar em anexo. O período da infração, no caso ali, teria sido do mês de maio de 2014. Né? E a penalidade aplicada foi o 123.1c da Lei 12.670. Segundo o fiscal, o mês de maio de 2014, com base no cruzamento de dados entre as notas fiscais eletrônicas emitidas e a FD, verificou-se a existência de notas fiscais não escrituradas, no valor de R$ 166.087,21, deixando de recolher o respectivo ICMS no valor de R$ 17.749,09. Em razão do descumprimento de obrigações acessórias, ficou sujeito o contribuinte às penalidades do artigo 123.1c da Lei 12.670, correspondente a uma vez o valor do imposto. Às folhas 27 seguinte, a autuada apresentou impugnação. No mérito, ela sustenta em sua defesa dois pontos principais. Né? Primeiro, todas as notas fiscais foram regularmente escrituradas no livro de registro de saída, referente ao período de maio de 2014. E segundo, que não houve recolhimento do ICMS em razão do saldo credor no mês, conforme o livro de registro de apuração do ICMS. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela improcedência. Frisa que, primeiramente, que as notas fiscais de saída números 8228, 8230, 8231 e 8232, que nos termos do auto de infração supostamente não haviam sido escrituradas, em verdade, conforme a análise da documentação, restaram devidamente inscritas na FD do contribuinte. Ademais, uma vez devidamente escrituradas as notas, convém salientar que não houve ICMS a pagar em razão do vasto saldo credor da autuada. Decisão sujeita ao reexame necessário. O autuado não apresentou recurso. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer sugerindo conhecer o reexame necessário para negar-lhe provimento. Nos termos do parecer, consoante com o julgamento de primeira instância, tendo em vista a comprovada escrituração das notas fiscais em apreço, com débito do imposto e destaque do ICMS-ST em uma das notas, tudo conforme a legislação, e o saldo credor do período da infração, no caso, maio de 2014, concluiu não prosperar a acusação de falta de recolhimento do ICMS em razão de ausência de escrituração de documentos fiscais de saída. Então é isso, presidente, é o sucinto relato. Obrigado, doutor Pedro. Passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Bem, senhor presidente, nesse caso a questão se resolve ainda de modo muito mais rápido, muito mais fácil até, porque o agente fiscal, por alguma razão, e aí não consigo, não dá para perceber o que foi que ocorreu, mas o fato é que após a impugnação, verifica-se, constata-se que as notas fiscais objeto da autuação haviam sido escrituradas e antes da ação fiscal. Ora, se foi escriturada a sanção sugerida, ou a infração, aliás, a sanção não, a infração... Vai terminar já, dá para eu te deixar lá e depois... Não existe. Mas eu me pego. O doutor Pedrinho aí, o doutor Pedro está conversando questões... Pronto. Já foi resolvido. Pois bem, então, o
contribuinte, né, ele comprova e verifica-se, constata-se que as notas fiscais objeto da autuação, ou seja, a infração, inexiste porque elas foram escrituradas. Diante desse dado fático, aí não há o que se fazer, não há o que se discutir, mas sim somente declarar a improcedência da acusação fiscal, tendo em vista que essa escrituração ocorreu antes do início da ação. Então, senhor presidente, a Procuradoria se manifesta pela improcedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Não havendo maior discussão, como vota o conselheiro relator? Presidente, eu voto pela improcedência do auto de infração de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Algum voto em sentido contrário, senhores? Não havendo nenhum voto contrário, esta Câmara conhece do reexame, nega provimento para manter a decisão de procedência proferida em primeira instância nos termos da decisão singular do próprio parecer e manifestação oral da douta Procuradoria. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado nesta sessão? Lembrando, senhores, a necessidade da entrega das resoluções, estamos concluindo o mandato, é importante que mantenham em dia, né, essas resoluções sob pena de impedimento e até implicaria também a Refis está se aproximando, provavelmente algumas empresas se interessarão em pagar, resolver, liquidar os créditos tributários, então é importante mantermos atualizados, né, as decisões, resoluções por parte de cada um de nós, aqui da Câmara e do Conselho como um todo. Então, anuncio para amanhã, já convoco para amanhã, a 78ª sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2021, sexta-feira. Teremos processo da Nestlé Brasil Limitada. São 4 processos da Nestlé, 2 processos da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre e 2 processos da relatoria do Dr. William Falcão de Souza. São processos que tratam de crédito indevido e também da falta de recolhimento de ICMS. Alguns processos, inclusive, matéria, inclusive, que já foi discutida em processos anteriores da mesma empresa. Então, um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, senhor presidente. William, tu pode esperar um pouquinho? Bom dia a todos. Universidade.